Deus usa a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, pastor. Fica na liberdade. Amém. Em nome de Jesus. Pode tirar o copo aqui? Vem aqui, ó. Tá. Amém, glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça. Tá? Vou começar falando, não orando, tá? Quando você vai no campo de futebol, você fica 90 minutos, tá? Então eu vou pedir para você não se levantar. Quando você vai no cinema, você fica aí, tem filme que são 2 horas. Você também não se levanta. Você não reclama do calor nem do frio. E agora você está na presença do Senhor. Você está num lugar qualquer, para você ficar andando, caminhando, brincando, dando risada. Eu quero que você se concentre. Então vamos fechar os olhos. Vamos se concentrar no Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Tão pequenos, Deus, tão insignificantes que somos. Reconhecemos que o Senhor sim é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode fazer prodígios, sinais e feitos miraculosos, Deus. Só o Senhor tem poder sobre o céu, sobre a terra, Senhor, e sobre tudo, Deus. Pedimos, Senhor, que nesse momento, nesses pequenos minutos, que o Senhor fale conosco, que o Senhor se manifeste, que o Senhor revele e continue agindo, Senhor. É isso que te pedimos e desde já te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Vou só abaixar aqui o copo, senão eu vou derrubá-lo. Amém? O tema de hoje e a arte, ela foi criada hoje, né? Não é o culto das mulheres, não é. Tinha mais rosa, tá? Tinha mais rosa ainda. Só que esse ficou legal. Não é o culto das mulheres. Se você faltou, infelizmente você perdeu ontem, tá? E hoje teve o discipulado de homens, tá? Só os homens que estão aqui vão entender, mas os que não estiveram também vão entender. Não vão entender, quer dizer. Mas eu amo vocês, um beijo para vocês e um coração para todos os homens. Amém? Glória a Deus. Eu espero que os próximos discipulados de homem você esteja junto, tá? Você participe, você venha, que o Senhor vai, de certa forma, tratar, falar com você, se revelar a você. Amém? Amém. O tema de hoje: ser cristão não é viver. Ser cristão não é viver em um mar de rosas, né? Cara, não existe mar de rosas, né? Possivelmente, essa arte, né? Não dá para você ver bem, mas foi uma inteligência artificial que criou, tá? Foi uma inteligência artificial que criou. Então, se foi uma inteligência artificial que criou, então esse tema, né? Ser cristão não é viver no mar de rosas, é simples. Não existe, tá? Cara, quando vocês vêm para Jesus te falarem que tudo vai dar certo, tudo vai bem, cara, desconfie, tá? Desconfie porque é estranho, tá? Porque a gente vai ter aqui um entendimento bem claro e bem dolorido do que é ser cristão, do que é servir a Jesus, né? E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Isaías 7:14, tá? Isaías 7:14. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui na Bíblia. Se eu conseguir, dá para ler. Acho que está um pouco diferente, mas eu vou seguir a Bíblia aqui, tá? Isaías 7:14, que diz o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem concederá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Amém? Emanuel. Cara, Emanuel. Cara, quem escreveu isso, quem relatou isso, quem teve essa experiência, né, de ter essa revelação, né?
das características, né? Que vai vir mais coisa aí, mas das características. E o nome do Senhor foi o próprio profeta Isaías. Tá? Quem foi Isaías? Isaías foi um judeu da tribo de Judá, um conselheiro do rei, o maior dos profetas messiânicos. Olha que interessante. Cara, do Novo Testamento, para mim, não teve maior profeta messiânico senão Isaías. E ele falou, né, o nome dele será Emanuel. Aí eu pesquisando, né, Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco, né, é uma proteção, é uma salvação do próprio Deus. Então, isso que queria dizer Emanuel. Tá, Fernando, só que ainda você não entrou ainda, né? Ser cristão não é viver no mar de rosas. Beleza. Sente-se, espere só mais um pouquinho. Agora nós vamos ler Isaías 9:6. Que diz o seguinte: porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Cara, que fantástico, né? Que revelação que Isaías teve, né? Que revelação maravilhosa, né? Estrondosa, magnífica que Isaías teve. Ele viu o próprio Senhor há mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo, né? Ele teve essa revelação. Aí fui eu procurar também, maravilhoso conselheiro. Ele é um guia com toda a sabedoria incomparável, cujos conselhos são perfeitos, né? Deus forte, é o Deus todo-poderoso, que possui força e autoridade suprema, sendo capaz de prever todas as adversidades. Olha que fantástico, né? Pai da eternidade. Tudo que existe hoje é passado para Deus. Ele é o Criador de tudo que existe. Príncipe da paz significa, ele é o único Messias que trará a paz duradoura ao mundo. Né? Que mundo vivemos hoje? Né? Um mundo que muitas das vezes a gente acredita, né, que vai ser um mar de rosas, né? A vida de cristão vai ser simplesmente fantástica. Ou talvez uma paz que um falso Messias traga, né, que um falso Messias ofereça, né? Mas não é a paz. Não é a paz que excede todo entendimento, não é a paz que pode transformar-nos, não é a paz que pode transformar o nosso interior. E vamos para o texto principal, né? O texto principal e o texto mais pesado, que está em Isaías 53, 2 ao 5, né? E é 53, 2 ao 5, tá? E é fantástico como o Senhor, quando o Senhor faz as coisas, ele faz perfeito. Até o louvor se encaixa na pregação, né? Cara, e eu não tinha conversado, não tinha pedido nada. Então os louvores se encaixaram, só para você entender. Amém? Diz o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha nenhuma formosura, talvez fosse assim parecido comigo, nenhuma formosura. Era olhado, não precisa elogiar não, é feio mesmo. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Talvez o Senhor era isso. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e um homem que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram causa algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si,
e o reputamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ô Júlia, coloca para mim, na realidade, quando o pastor falou que eu ia pregar algum tempo atrás, o Senhor me deu uma palavra, só que no decorrer do tempo mudou-se. Só que ainda eu tenho a parte original, tá? Peraí, a Júlia vai colocar, para vocês entenderem essa passagem, tá? De Isaías 53. Aí depois iniciamos a pregação. Se você conseguir colocar em tela cheia. Ó. Isso era um chicote romano, tá? Flagons, um chicote. Ele era couro, nas pontas tinham esferas de ferro e ossos. Ontem, quando eu estava fazendo essa ministração, estava ali repassando, estava lembrando que o Senhor tinha falado, algumas coisas escritas, eu fiz esse gesto que possivelmente os soldados fizeram ao açoitar Jesus 40 vezes. Cara, e me doeu o braço, me cansou. E eu senti como se o sangue de Jesus tivesse batido no meu rosto. E foi uma agonia incomparável, se você tivesse ideia. A dor que Jesus enfrentou, né? Eles pegavam e batiam com toda a força, os ossos grudavam, eles puxavam. Então vinha a carne humana, vinha a carne de Jesus. E o sangue escorria, tá? Pode passar, Júlia, vê se tem mais algum. Tá, então vai ter, aqui dá para você entender um pouco mais como funcionava. Pode passar, Júlia. Tá? Uma ideia também do que seria esse flagons, pode passar. As marcas da chicotada, tá? Na realidade, a pregação que eu queria trazer é uma pregação em cima de um filme que eu assisti. Eu vou contar um detalhe, mas vai dar para você entender bem, tá? Então, os soldados, tá, romanos, eles batiam em cima da vítima. Então, as marcas eram isso. Então, imagine sangue, muito sangue, tá? Pode passar, Júlia. Isso daqui é bem claro, tá? Uma ideia, uma leve ideia. O filme do Mel Gibson, né? A Paixão, né, se não me engano, era isso o nome do filme, na década de 2000, ele dava mais ou menos essa ideia, tá? Pode passar. A coroa de espinhos, pode passar, tá? O prego que era fixado nos pés. Imagina um prego gigantesco no seu pé, tá? Para conseguir respirar, não dá para respirar, tá? Então, para ele ganhar fôlego, para ele conseguir falar, ele se apoiava nos pregos, na ponta, né, na onde que estava ali, para conseguir falar, para encher o pulmão de ar para conseguir falar. Pode passar, Júlia. Aqui, eu não sei se dá para você ver ao certo, mas é um osso de um pé e um prego. Na época, é um prego antigo, eu não sei se é da época da crucificação, tá? Então, pode passar o próximo. Um prego no meio de um osso. Pode passar. Prego, osso. Para você entender bem o certo também. Então, você vê que é um pé humano. Pode passar. Pode passar. E isso foi a esponja. Eu acho... Vê se tem mais uma, Júlia. Não, né? Essa foi a esponja que deram de beber Jesus, né? Jesus pediu água,
pegaram essa esponja que antigamente era um papel higiênico, tá? Então, essa foi toda a dor que Jesus teve. Toda a dor que Jesus teve. Só para você entender, a pressão de Jesus começou a baixar. Imagina, só quem tem pressão baixa sabe. Eu tenho pressão alta, então é complicado, mas não tem nenhuma anomalia, nenhuma dificuldade. Você não percebe, só se estiver muito alta. Mas a pressão baixa cai drasticamente. Os pulsos começaram a ficar acelerados, a respiração rápida, a pele fria, pálida, suor excessivo para controlar a temperatura corporal, confusão mental e fraqueza e tontura. Né? Dizem que Jesus teve alguns como se fosse pequeno desmaio, tá? Apagões, para você entender. Né? Isso sim foi dor, né? Isso sim foi dificuldade, isso sim foi problema. Talvez o meu e o seu não se compare a tudo isso que Jesus teve, né? E uma coisa bem interessante é que muitas das vezes a gente não dá valor a esse sacrifício de cruz que o Senhor fez, né? Muitos de nós não dão valor, né? A Bíblia fala que muitos são chamados, né? E poucos são escolhidos. E os escolhidos, sempre eu entendo que os escolhidos nunca vão ter escolha, né? Se você tem escolha, se você fala, não, eu vou servir a Jesus quando der tempo, eu vou servir a Jesus do meu jeito, eu vou servir a Jesus de uma forma que somente me agrade, não precisa agradar aos outros. Cara, você entende pouco o Evangelho. Talvez você não seja... muitos são escolhidos, muitos são chamados, mas talvez você não seja escolhido. Porque o escolhido, ao meu ponto de vista, ele não tem escolha. Entenda. Se você é escolhido, você nunca conseguiria desviar de uma cruz. Jesus não desviou da cruz. Né? Em Mateus 26, 36. Eu vou ler com vocês no telão. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Pode continuar. E levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Pode continuar. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Pode seguir. Então, indo um pouco mais para diante, prostrou-se com o rosto e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Cara, você entende, né? Que Jesus já tinha toda a visão, né? De como seria complicado a sua passagem pela cruz. Você tem ideia de como seria complicado a passagem de Jesus pela cruz? Jesus teria. Muitos de nós, quando vai passar uma luta aí, se Jesus mostrar, o cara desiste antes de Jesus mostrar. Né? Por quê? É uma coisa que toda vez eu brinco em casa. Eu não tenho preparo. Cara, Deus prepara. Deus sempre vai preparar aqueles que Ele escolhe. Deus sempre vai preparar o que Ele escolhe. Só que uma coisa dos escolhidos, eles precisam ter em mente. É sempre para cumprir a vontade de Deus. Se é a dor, a vergonha sua, o opróbrio, a humilhação, vai cumprir um propósito de Deus. Né? Se você é realmente alguém que o Senhor escolheu, cara, tudo vai cooperar para o bem do Senhor, para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Eu lembro que, acho que era mais ou menos em 2000 e... eu não lembro bem ao certo, né?
era 2000 e pouquinho mais ou menos, eu tive um relacionamento e a gente ficou namorando, né? Ela trabalhava longe, eu também trabalhava longe, a gente tinha uma distância aí mais ou menos de 2.000 quilômetros. Ela morava lá na cidade da nordestina, como chama que eu falo? Irlanda do Norte. Ela morava ali pro lado da Irlanda do Norte, ali, Maceió. Né? E por coincidência, eu conheci o mesmo bairro que elas nasceram. Que coincidência, né? Cara, e fui para lá, e na realidade que era para ser uma bênção, na realidade não foi, não deu certo, amém. Só que ali o Senhor usou uma pessoa para falar o que a maioria não gosta de ouvir, né? A maioria tem comichões nos ouvidos, né? O Senhor falou que, eu comentei só com a feira esses dias que o Senhor me trouxe à memória isso, que seria tempos de muita luta, de muita dor, né? Se fosse a maioria, não é de Deus, não é de Deus, ó, esquece, Deus não trouxe a revelação do refrigério, então não é de Deus. E eu lembro que ela falou isso, né? E foram tempos muito difíceis, foram tempos muito difíceis, né? Por a situação não ter dado certo, por a vergonha, né? Por a humilhação, e não eram pessoas que não eram crentes, tá? Muitos de nós, a gente está na igreja, a gente acha que a gente vai conhecer sempre pessoas que vão ser justas, honestas, verídicas e semelhante a Cristo. E não foi isso quando eu fui para lá. Voltei, tá? Voltei e peguei e falei, cara, eu vou focar, vou estudar. Estudei, comecei a estudar e não tinha tempo de ir para a igreja, tá? Não tinha tempo de ir para a igreja, porque de segunda a sexta era estágio e trabalho, e sábado era curso complementar, e só tinha tempo de ir para a igreja no domingo. Só domingo que eu tinha tempo de ir para a igreja. Beleza. Só que, cara, a minha alma precisava tanto do Senhor, cara, e eu entendi algumas coisas, talvez de forma que alguns não entendam, que eu estava até falando, acho que esses dias, se não me engano, na célula, né? Eu ia no culto das 8 horas da manhã, o culto acabava às 10, então eu assistia do culto das 8 às 10, eu assistia culto das 10 ao meio-dia, eu assistia culto das 15 às 17, eu assistia culto das 15 às 19, eu assistia culto das 19 às 21 a 22 horas, então eu chegava na igreja por volta de 7h30, e eu saía da igreja mais 10 horas da noite. Esse era o meu domingo, tá? Isso me enchia, isso me preenchia, porque eu sabia que na realidade viriam tempos difíceis, viriam tempos complicados, e na realidade, cara, eu entendi e eu falei o quê? Eu vou me lançar aos pés do Senhor. E muitos de nós, cara, muitas vezes não faz isso, né? Quantas dificuldades, quantos problemas, muitos passam aqui. Ah, Fernando, não passo nenhum problema não, cara. Eu acredito que não seja verdade. Porque se você não tem um problema físico, você tem um problema emocional. Se você não tem um problema emocional, você tem um espiritual. Isso são para todos. Porque aqui é o maior hospital que existe nessa cidade. É o maior hospital que existe. Então, se você está aqui, cara, você está aqui porque você precisa de alguma coisa. Você está aqui porque você precisa do Senhor. Você está aqui porque Ele levou sobre si as nossas dores. Só que, cara, Ele deixou o antídoto. O antídoto é a igreja. É a presença do Senhor, é a palavra do Senhor. Cara, muitos de nós não entendem isso. Muitos de nós vivem remoendo dores, traumas, situações embaraçosas, medos, percas, diariamente. E a gente vive num loop, né? O loop é assim, parece que é o fim, começa de novo. Parece que é o fim, começa de novo. Simplesmente. Por quê? Porque simplesmente não entende, cara, que ser cristão não é viver um mar de rosas. Não é viver um mar de rosas.
Cara, você tem que estar na igreja. Se abre domingo, você tem que estar domingos 4 horas da tarde. Cara, eu estou fazendo alguma coisa para o Senhor. Esse tem que ser o seu coração. Esse que tem que ser o seu desejo. Cara, as coisas da igreja, você tem que estar envolvido. E a maioria não se envolve. É estranho, né? Porque muitas vezes eu falo, Senhor, eu sou doido. Eu tenho problema de cabeça. Por quê? Cara, tudo que aparece da igreja, eu quero estar no meio. E tem meio que na realidade não, ó. Eu sou top, tá? Jesus, abaixa a bola aí, porque eu sou top. Não me toca. E muitos não querem, acreditam que não precisam. Eu acho estranho. Eu acho muito estranho. Eu falo sempre para a Fer, acho que o tema que eu mais falo para a Fer é da Bíblia e da igreja. Eu não sei outra coisa. Ah, Fernando, você fez faculdade, então... Não, cara, para mim é lixo, é estorno, não vale nada. Para mim é isso que vale. São os meus irmãos, são a igreja, são a história de Cristo, é o sacrifício que Jesus fez. E muitos, cara, um culto simplesmente entra aqui e sai do outro lado. Vai viver a semaninha da semana que vem normal, ó, fotinho instagramável, cara, uma roupa, todo mundo tem que olhar para mim, todo mundo tem que ver que eu sou próspero, sabia? Todo mundo tem que ver para mim que eu me visto bem, que eu tenho um bom carro, uma boa casa, cara, e a sua intimidade com Deus, como fica? E a tua comunhão com Deus? Cara, alguns vivem de aparência. Cara, eu não escrevi nada disso, tá? Eu não escrevi nada disso. Alguns vivem de aparência. Alguns vivem de aparência. Será que essa aparência vai sustentar até quando? Até na hora que o Senhor permitir que venha uma aflição? Até na hora que o Senhor permitir que venha uma situação muito difícil e você não tenha quem, ou como e a quem recorrer, senão a Ele? Né? Cara, a gente tem que entender uma coisa. Jesus venceu o mundo. E nós também temos que vencer. Jesus venceu aquela cruz. Né? Quantas situações, né, que alguns passam aí anos e anos. Né? Cara, um adendo bem pequeno. Né? Vou falar de 2 pessoas. As 2 vão saber que eu estou falando dela. Não vou falar nome. Uma... Ela chegou para a Feira algum tempo atrás e ela falou, Feira, eu sonhei que o Azar estava fazendo aniversário e, cara, tinha tanta coisa. A gente falava, mas para que tudo isso? E, cara, para que tudo isso? Né? E ela falava assim, Deus vai trazer um tempo de muita prosperidade. Cara, está começando a acontecer. Amém. A glória do Senhor está começando a acontecer. Eu vou falar sobre uma outra que é recente, e ela também vai entender que ela que falou. Ela falava mais ou menos parecido a isso. Mais ou menos parecido a isso. Falava que ia acontecer alguma coisa, até o nome de uma empresa que talvez eu fosse trabalhar. Cara, eu fiz uma entrevista nessa empresa. Possivelmente eu fiz uma entrevista nessa empresa. Para provar que é mulher de Deus. Só que eu vou dar um outro ponto, que foi muito mais rápido. Ela falou que, na realidade, eu estava brigando com um vizinho. Que eu bati o carro. Não foi isso? Parece que o carro, alguma coisa no carro. E acredito que isso aconteceu mais rápido do que as bênçãos. É estranho, né? Mas as bênçãos deveriam começar primeiro? Porque os sinais, né, a Bíblia fala, os sinais seguiriam aos que crescem. Cara, eu creio. Eu creio a tal ponto de a minha vida não ser importante. Eu creio a tal ponto de eu considerar tudo como perca para estar diante do Senhor. Né? Se eu tivesse há 20 e poucos anos atrás, ido morar em Maceió, ou ido morar em qualquer outro lugar, né, como eu tive a oportunidade já na vida, talvez eu não estivesse aqui, nesse momento, né, se você entendesse que cada dor que você passou, que cada sofrimento, que cada luta te possibilitou a estar nesse momento aqui, você glorificaria o Senhor.
Nada é por acaso. Nada é por acaso. Na realidade a gente acredita, não, eu sou o dono do meu próprio destino. Cara, eu não acredito em destino. Eu não acredito que eu sou dono ainda do meu próprio destino. Eu não acredito. Você pode acreditar, beleza, é o entendimento. Cada um tem um entendimento. Eu acredito que na realidade nós estamos como Cristo, cumprindo o propósito do Pai. Né? Cara, quanta dor Jesus sofreu ali, cara, naquela cruz. Se você tivesse ideia, se você parasse para perceber, cara, tua mente bugaria. Eu lembro que na primeira vez que eu vi esse filme, minha mente bugou. Era também na volta dos anos 2000, minha mente bugou. Tava no cinema, cara, aí tinha já na igreja, na época tinha, a gente falava, cara, toda vez que for assistir o filme, tem que fazer o apelo. Cara, eu fiquei em transe. Por quê? Porque eu via aquela situação e eu pegava e falava, no final vou ter que fazer apelo, no final vou ter que fazer apelo. Quantos vão aceitar Jesus? Quantos vão aceitar Jesus? E ficava naquela neura. Cara, no final eu estava chorando. Só que eu consegui? Consegui fazer o apelo. Tinha gente chorando, gente ajoelhada, gente com a mão levantada. Cara, um escarcéu. Não consigo explicar para você. Cara, mas o amor que a gente sente por Jesus, será que a gente conseguiria fazer algumas doiduras? Eu vejo muita gente normal. E não sou eu, cara. Por quê? Porque na realidade falta ainda metade da pregação e eu ainda estou num ponto que eu não escrevi. Eu não escrevi. Será que o Senhor não está nos chamando, cara, alguns a ter um posicionamento? O Senhor está chamando alguns a ter um posicionamento diferente do que tem tido. O teu beiço, a tua birra, a tua dor, não vão tirar o propósito que o Senhor tem sobre a sua vida. Não vão tirar, né? Essas últimas pregações, até da célula, né? Eu falava, Deus, cara, toda vez converge para a palavra. Das últimas pregações, dos últimos 3 cultos iguais, cara, o Senhor me fazia vir, voltar a mesma palavra, até da célula. Será que a gente não tem que tomar um posicionamento diferente, cara? Jesus foi sensível, Jesus não precisaria estar no meio de nós. Deus poderia mudar o plano. Só que Jesus pegou e falou, cara, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Será quantos querem fazer a vontade de Deus, cara? Toda vez eu me pergunto, quantas pessoas querem fazer a vontade de Deus? Tem alguém aqui que quer fazer a vontade de Deus? Ou ninguém quer fazer a vontade de Deus? Ninguém quer fazer a vontade de Deus? Ó, vi 2, 3 mãos, 4 mãos. Ó, já começou a aumentar mais. Amém? Esse é o desejo que o Pai tem, cara. O desejo que Deus tem é esse. É que a gente cumpra a vontade de Deus. Cara, a vontade de Deus vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Cara, você vai ter percas inestimáveis. Você vai ter prejuízos que nunca você imaginou. Você vai quebrar, você vai chorar, você vai ser humilhado, né? Só que você vai cumprir para estar exatamente onde o Senhor espera, em algum ponto lá na frente. Hoje, você não precisa entender nada. Eu acho muito legal, muito interessante, muitas das vezes, que a gente gosta de questionar, a gente quer entender. A minha esposa também é assim, tá? Ela quer entender. Cara, não precisa entender. Não precisa entender. Só se joga. Para cumprir a vontade de Deus, para ouvir o chamado de Deus, para ouvir a vontade de Deus. Cara, eu posso falar para você, como prova viva, eu não queria estar aqui onde eu estou, com esse microfone na mão. Eu corri muitas vezes, você não tem ideia. Se você tivesse ideia quantas vezes eu corri, tá? Aonde eu nasci, tá? Nasci em São Paulo, só que eu fui criado no berço do crime organizado hoje, que domina o estado de São Paulo. Alguns eu conheci. Então, eu não precisaria estar aqui. Eu não queria estar aqui. Eu corri, tá bom? Ou eu corro para o lado errado, ou eu corro para o lado certo. Corri para o lado certo. Só que eu não queria simplesmente servir ao Senhor. E desde pequeno, o que eu escuto? Cara,
Você vai servir ao Senhor, você vai servir ao Senhor, Deus levanta um, ó, ou você faz o jeito que eu quero, ou você vai fazer pro jeito que eu quero. E muitas das vezes a gente espera a dor, espera a situação vir, para a gente tomar um posicionamento. Né? Quantas aflições, né? O primeiro ponto que eu coloquei aqui, ó. Aflições que nos tiram a paz. A angústia nos tira a paz. Jesus foi angustiado para a cruz, tá? Jesus não foi feliz, sorrindo de canto a canto, com um sorrisão e falando, ó, eu vou para a cruz, hein? Eu vou para a cruz. Não. Jesus foi angustiado para a cruz. Cara, e muitas das vezes a gente acha que servir a Jesus cara, somente quando a gente está bem. Ah, não, ó, eu vou servir a Jesus agora porque eu tenho tempo, tá? Eu tenho tempo e agora eu sirvo a Jesus. Cara, não, Jesus não busca pessoas que não tem nada para fazer. Jesus busca pessoas ocupadas. Se você está sem ocupação, cara, eu sinto muito em informar que talvez não exista um chamado para você. Mas Jesus busca pessoas ocupadas. Pedro era ocupado. Eu lembro, eu vou pegando pontos que o Senhor vai lembrando, mas isso daqui eu escrevi. Há uns 3, 4 anos atrás eu tive um começo de depressão, tá? Porque as coisas não saíram do jeito que eu planejei. E cara, eu fui no psiquiatra. Ali e ele me receitou um remédio que na realidade eu tomei um dia. Por quê? O remédio pegou e acelerou a minha mente. Se você tivesse ideia como funciona a minha mente, acelerou em 100 vezes mais. Cara, eu lembrava coisa de quando eu tinha 2 anos, de quando eu tinha 3, e assim ia. Eu lembrava de tudo, com perfeição. De todos os meus erros, de todos os meus acertos. E eu peguei e falei, cara, não vou tomar esse remédio. Não faz sentido tomar esse remédio. Não faz sentido. Cara, eu vou vencer a depressão. E eu acredito que mais ou menos uns 5, 6 dias depois eu estava curado. Só que é lógico, usei outro remédio, tá? Não vou te enganar. O remédio que eu usei era muito mais forte do que aquele, tá? O remédio que eu usei era a palavra de Deus, era a oração, era o jejum, que alguns desconsideram de importante, né? Para jejuar é uma luta. Para orar, cara, eu oro de vez em quando. Para ler a palavra, eu leio um versículo, tá? Não posso fazer isso porque a minha religião não permite, tá? Muitos acreditam nisso, tá? Só que eu vou deixar claro um versículo que está em a segunda parte de João 16:33. A parte B diz o seguinte: nesse mundo vocês terão aflições. Vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo e vocês também venceu. Jesus venceu a cruz, cara. Se Jesus venceu uma coisa que na realidade fazia ele suar sangue, a gente não vai vencer uma depressão, uma falta de dinheiro, o capeta tentando nos caçar, né? Não, vou chamar capeta não porque é muito forte, tá? Vou mudar essa palavrinha que eu uso em casa. Toda vez que eu tiver que falar demônio, diabo, é Lúcius, é mais fácil, porque a gente não pode dar moral. O único digno de ser exaltado, de o nome dele ser falado e ser testemunhado é o nome de Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome venceu a cruz. Esse nome venceu toda a situação que ele passou. Ele prometeu para você: você venceria. Ele venceu o mundo e você também venceria. Quem acredita nisso? Quem acredita nessa palavra? Amém? Lúcius é um cara bem complicado, né? Imagina, ele esteve aonde estamos, diante do trono do Senhor, e ele perdeu ali todo o seu poder que ele tinha, né? De querubim ungido, né? E ele foi o primeiro baterista, né? Para os bateristas aí, ele foi o primeiro baterista que existiu na história, foi Lúcius. Ele foi o primeiro baterista. Cara, e na realidade, quando ele perdeu aquilo, toda aquela beleza, toda aquela glória, ele perdeu para o homem. Ele perdeu para o homem.
ele ficou irado com o homem. E ele falou, vou destruir. E ele tenta diariamente. Ele achou que, levando ali, criando intriga entre os religiosos, eu sempre falo para a Fer, se Jesus viesse no nosso tempo, nós seríamos a geração que teria matado Jesus. Não, Fernando, nunca. Eu nunca teria matado. Mataria, pode ficar tranquilo, você mataria, eu mataria. Mataríamos Jesus. Mataríamos Jesus como os religiosos daquele momento mataram. Mataríamos. Cara, mas ele não veio. Então outra geração, o sangue vai estar em cima de outra geração, não em cima de nós. Mas Satanás tenta constantemente, né? Constantemente ele tenta te matar, ele tenta te destruir. Mas eu posso garantir uma coisa para você: relaxa, bebê. O diabo não vai te vencer. O diabo não vai vencer você, porque a palavra do Senhor nos garante isso. Você pode passar no vale da sombra da morte, mas o Senhor sempre vai estar com você. Amém? Anima-te, anima-te. Cara, sabe, é ter ânimo, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, cara, tudo vai dar errado, cara, o Senhor vai me provar, o Senhor, cara, vai me colocar, vai me moer. Cara, anima. Anima. Cara, eu imagino como Jesus estava, né? Jesus estava angustiado, mas Jesus tinha em mente que existia um plano de Deus. E muitas vezes, muitos de nós não entendem isso. Muitos de nós não entendem. Eu sempre penso assim, cara, se uma hora Deus permitir com que Lúcio faça a mesma coisa com que fez com Jó. Se Deus permitir que nós sejamos caçados, como foram os cristãos antigamente, será quantos de nós permaneceríamos fiéis? Será que o sacrifício de Jesus para a nossa geração vai ser em vão, cara? Eu sempre me pergunto isso, né? Cara, a dor vai me parar. Ó, pastor, parou, voltou. Pastor, a dor está me parando, eu vou ter que dar um tempo daqui disso. Ó, pastor, dá só um tempo, tá? Porque na realidade me parou, tá? A dor me parou. A dor me parou e eu tenho que parar. Tá? Será que esse é o sonho do Senhor para a sua vida? Será que esse é o sonho do Senhor para a minha vida? Que Jesus sabia toda a agonia que iria, ele subiu para a cruz. Sabia que ele poderia simplesmente falar, ó, eu não vou para a cruz. Ele veio em carne e osso como você, como eu e você. Imagina quanta dor ele sentiu, cara. Você tem ideia da dor? Você não tem ideia da dor. Se você tivesse ideia da dor, cara, nada te pararia. Nada deixaria você melancólico, medroso, covarde. Cara, você enfrenta qualquer coisa. Por quê? Porque Jesus venceu a cruz. E o que ele nos prometeu? Ele nos prometeu que nós venceríamos. Que nós venceríamos. Quantos de nós estão aqui que vivem uma vida de derrota? Ah, Fernando, você está me chamando de derrotado? Não, cara, é você mesmo que se torna um derrotado. Por estar longe do Senhor, estar longe da vontade de Deus. Não sou eu não, tá? Porque a vontade de Deus não simboliza que na realidade vamos ser ricos. Não simboliza que vamos ter saúde. Não simboliza, ela não deixa claro que na realidade a gente não vai ter luta. Cara, vai ser uma coisa lógica e clara. A gente vai passar por dificuldade, vai passar por problemas. E vão ser diários. Vai ser um leão, um gigante derrotado por dia. Só que muitos se acovardam. Muitos esquecem desse sacrifício que o Senhor fez na cruz. Se você entendesse o sacrifício de Jesus na cruz, cara, o sacrifício. Qual sacrifício foi? Quanta dor Jesus suportou? Quanta dor, tá? Às vezes eu vou falar de uma forma formal e de outras vezes eu vou falar de uma forma informal. Por quê? Não estou num tribunal, eu não sou um advogado, não sou um juiz. Então aqui todos estão pessoas comuns, tá? Eu sempre falo, na célula aqui, cara, o Código Penal,
ele é de 1940, Código Penal, 1940. O nosso Código Penal é germânico, é da Alemanha. Só que, cara, consegue traduzir e tipificar alguns crimes que acontecem hoje. Há quantos anos? 40? Eu nasci em 80 e poucos anos. E muitas vezes a gente não usa essa palavra aqui, que ela é fechada. É simplesmente um livro, tá? Isso daqui é um livro fechado. Só que quando você abre, tem o poder de Deus. É a própria boca do Senhor falando. Se você entendesse isso daqui, se você entendesse o poder que essa palavra tem, se você conseguisse compreender, você saberia, cara, indiferente da dificuldade, indiferente do problema, indiferente da situação, eu vou vencer. Tá? Em Jeremias 29, 11, 13 diz o seguinte, eu fiz um resumo aqui, tá? Eu sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. O Senhor sabe o pensamento que Ele tem sobre você. O Senhor conhece você. E Ele diz, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor tem pensamentos de paz para você. O Senhor não tem pensamentos de mal, não. O Senhor não é um Deus punitivo. Cara, a luta passa, tudo passa. Eu sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fins que desejeis. Cara, a gente deseja ter uma vida boa, tranquila, sem estresse, sem problemas. Ou não, todo mundo quer viver só em cima de uma cruz. Não queremos viver só pendurado numa cruz, né, para escárnio de muitos. Não queremos viver. Então vocês clamarão a mim. Olha um ponto que tem que fazer, cara. Vocês clamarão a mim e eu vos ouvirei, quando vocês me clamarem de todo o vosso coração. Isso está em Jeremias 29, 11. Cara, quanto a gente tem clamado a Jesus? Esses dias eu escutei um vídeo muito interessante que falava de um homem, de um japonês. Eu gosto da cultura japonesa, tá? A minha cor é do sol, do dia, né? De muito calor, mas eu gosto da cultura japonesa. E ele falava ali que ele tinha um vô, né? O japonês. E ele falava pro vô, quantas horas você ora por dia? Ali eu entendi que na realidade, cara, eu não orava só o que eu falava, porque na realidade a nossa mente, o nosso espírito é totalmente conectado com Deus. E ele falava, cara, ele falava pro neto, eu oro todo momento. Aí ele parou e começou, mas todo momento. O vô toda hora, o vô estava quieto. O vô estava orando em espírito. O vô tinha um almoço, o vô orava em todos os momentos. E muitos de nós têm dificuldade até de nos concentrar para orar. Nesses pequenos intervalos que temos, tá? Tem dia que muitas vezes o sono não chega, cara, para todos. Tem dias que normalmente eu durmo 2 horas, em 24 horas, 2 horas, 3 horas. Cara, eu sento, eu deito, olho para o céu e começo a orar. Cara, o Senhor anseia que a gente busque o Senhor de forma desesperada. E muitos têm buscado o Senhor, cara, de forma desleixada. Infelizmente. Eu sei que alguns pode ser que não estejam gostando, não se preocupe, eu não tomo para o coração, eu sou super tranquilo, se você olhar para mim, amém, se você gostar, amém, se você também não gostar, amém, sou super tranquilo. Eu me preocupo sempre com o que Deus acha de mim, com o que minha esposa acha, com o que meu filho acha, com o que a minha mãe acha. Essas são as 3 pessoas que eu, cara, sempre guio, sempre direciono. Lógico, os pastores também. Mas eu sempre tomo esse cuidado. Cara, se você falar comigo daqui a 5 minutos, beleza. Se você não falar, amém também. Eu não vou falar com você, eu sou bem quietão, eu sou na minha.
Cara, mas eu não tomo para o coração. Só que eu não estou falando simplesmente palavras humanas, palavras sem uma fundamentação, sem, cara, um texto, alguém que na realidade fez isso e conseguiu vencer a cruz. Não, estou falando simplesmente de Jesus. Ah, não, eu não gostei dessa colocação que ele fez, eu não gostei daquilo. Beleza, tranquilo, tá? Suavão, tá? O terceiro ponto, e muito interessante, ele diz, vencedores. Quantos vencedores existem hoje aqui? Né? Quantos vencedores existem hoje aqui? Alguns, nem todos levantaram a mão, mas vencedores é vencedores. Quantas dores você venceu para estar na presença do Senhor? Uma depressão, uma quebra financeira, uma falta de emprego, uma vergonha, uma humilhação. Quantas dores você venceu para estar hoje aqui, cara? Você tem ideia de quantas? Muitas vezes a gente não percebe, tá? Mas alguns versículos desses que eu li, simplesmente eram pedaços de alguns louvores. Então, se a minha mente consegue criar um padrão e ver um padrão, você vai conseguir criar um padrão de o que você passou para estar aqui hoje. Você consegue ter ideia de tudo que você passou na sua vida? Cara, eu posso falar para você, se você voltasse para trás, hoje, você tendo a ideia de tudo que você passou, se você voltasse para trás, você não conseguiria desviar de nada, para exatamente estar aqui hoje. Sabia que a gente não conseguiria? Não era para nem... Você está aqui, né? Não era para mim estar aqui. Mas Deus mandou eu te dizer, esse aí vou levantar. O Senhor vai levantar muitos, cara, que hoje estão em situações complicadas que muitas vezes, Senhor, como que eu vou fazer para resolver esse problema amanhã? Senhor, como eu vou resolver para resolver essa situação amanhã? Senhor, eu preciso vender. Senhor, eu preciso de cliente. Senhor, eu preciso esse problema aqui que eu estou passando, essa dor, essa angústia, essa situação familiar. O Senhor está falando, eu vou mudar o quadro. Só que precisa o quê? Você entender que existe um propósito de Deus a ser cumprido. Poucos vão entender esse propósito a ser cumprido. Né? Imagina, cara, você sair de uma cidade totalmente diferente da que você viveu, do que você conviveu, de pessoas que na realidade, eu posso falar para você que eu sonho até hoje com até as ruas que eu passava em São Paulo, tá? Já saí de lá há mais de 12 anos, eu lembro de ruas, eu lembro de casas que eu entrei, cara, mas para estar hoje aqui, né? Tantas pessoas que vieram também de fora, os pastores vieram de fora, outras pessoas vieram de fora, mas você acha que simplesmente foi um acaso? Não existe acaso. Para quem conhece Jesus, não existe acaso. Ah, Fernando, cita aí milhares de versículos na Bíblia, eu poderia citar trilhões, né? Milhares de outros versículos, só que na realidade o que tem que mudar é dentro de você, cara. Você tem que entender que você está aqui para cumprir um propósito de Deus. Não é que seja feita a minha vontade, é que seja feita a vontade de Deus. Senhor, se possível, Jesus falou, passa de mim esse cálice. Cara, esse entendimento de cálice, passa de mim esse cálice, não é, Senhor, não quero fazer isso. No meu entendimento não foi isso. No meu entendimento, Senhor, cara, vai ter um momento que o Senhor vai virar as costas para mim. Que o Senhor que na realidade eu vou sucumbir ao meio essa situação. Mas que seja feita a sua vontade. Muitos de nós querem viver a vontade de Deus ou querem viver as suas vontades? Né? Na realidade, eu queria ter pregado ou pregar aqui a morte de Jesus. Eu ia falar até das vestes de Jesus, que eram reais. Olha que interessante. As vestes de Jesus eram reais. Eram reais, era de rei. Cara, o valor que tinha na vestidura de Jesus fez com que os soldados jogassem sorte ali para ver quem ia ficar. Então tem detalhes muito interessantes. Só que o maior detalhe que existe, Jesus venceu a cruz, cara. E quantos de nós tem vencido? Tem vivido uma vida tipo assim, beleza, você pode ter um tênis legal, você pode ter uma camiseta legal, você pode ter um carro legal, mas tem uma parte de algumas pessoas que são destruídas, cara, por dentro.
não vencem. O vencer é vencer interiormente. Vencer é vencer o pecado, é vencer a dor, é vencer as mazelas espirituais. E muitos não têm vencido. Você vê um ciclo, existe um ciclo infindável. E Lúcius dando risada. Por quê? Eu estou distraindo vocês dentro da igreja. Na realidade, não vai dar certo. Essa é a ideia de Lúcius. A distração. Só que o Senhor quer que a gente tenha posicionamento. Né? Hoje, quando eu mandei ali para uma abençoada essa palavra, ela falou, uma palavra de colérico. Ela falou, eu também sou colérico. Eu dei risada, porque eu não me considero colérico. Se vocês já soubessem o que eu passei na vida, algumas situações, se eu fosse colérico, possivelmente eu estaria morto. Eu estaria morto. Estaria morto inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu me considero uma pessoa que tem um propósito. Um propósito eu me considero. Eu me considero uma pessoa que tem um propósito. E esse propósito é com que o Senhor se faça conhecido. Que a minha insignificância seja exposta. Eu sou insignificante. Eu sou totalmente insignificante. Eu não queria estar aqui. Eu não preciso de um microfone. Eu não preciso de tanta coisa, cara, para falar o nome do Senhor. Eu não preciso. Alguns se consideram super dotados, né? Super favorecidos, engajados. Eu não sei nem falar, cara. Eu não sei nem falar. Só que o amor que eu tenho por Jesus, eu posso falar para você que poucos aqui têm. Poucos morreriam pela causa. Eu daria a minha vida por Cristo. Porque Ele deu a sua vida antes. Ele deu a sua vida antes. Se você entendesse como dolorido, como doído foi o Senhor se entregar, cara, e muitas vezes a gente sucumbe em meio às dificuldades, aos problemas, cara, e beleza. Beleza. Só que um dia as cortinas de cada um de nós vão se fechar. E a gente vai estar diante do grande trono branco. E o Senhor vai perguntar para você, o que você tem para mim? E o que cada um de nós vai entregar? O que cada um de nós vai ter a oferecer? Muitos que correm, né, para não fazer a vontade de Deus, talvez a vontade de Deus simplesmente seja servir na casa do Senhor. A vontade de Deus talvez simplesmente seja falar para o meu irmão, eu te amo, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, para um mendigo. Talvez dar um pão para uma pessoa que está passando fome, que muitas vezes nós subimos o vidro do carro, né, com medo de assalto. Nós subimos o vidro. A maioria de nós sobe o vidro. Né? Será a qual ponto você está comprometido ou comprometida com a causa do reino? Jesus estava totalmente comprometido, a ponto de suar sangue. Imagina a poça que estava ali ao redor de Jesus de sangue. Você tem ideia? Olha que comprometimento. E muitas vezes a gente não quer nem suar. A gente chega tão bonito, né? Não é minha escala. Tô nem aí para nada, tá? Se virem alguém aí, ou simplesmente não tenho preparo para fazer isso. Uma coisa super interessante que aconteceu, né? É chato, mas a gente tem que falar, né? Quando o pastor me tirou do boas-vindas e me colocou no infantil. Cristo amado. Eu quase falei para ele, pastor, você não sabe o que o senhor está fazendo. Eu não tenho preparo. Só que Deus pegou e falou, cara, não. Cara, você não quer me servir? Você vai me servir em qualquer lugar. Você não tem que me servir, você vai me servir em qualquer lugar. E muitas das vezes nós escolhemos, sabia que a gente escolhe? Eu participei com alguns irmãos, alguns não estão na igreja, mas os caras escolhiam. Cara, eu poderia escolher, sabe?
Eu tenho diretamente uma pessoa aqui que conhece outra pessoa que sabia tudo que eu fazia. Então, se falar, eu conseguia fazer muito além do que eu faço hoje. Só, cara, para mim é perca. Se tiver que falar para mim, Fernando, você vai limpar o banheiro. Não tem problema. Eu estou servindo a Jesus, cara. Ó que honra que a gente tem. Você imagina quantas pessoas existem hoje que gostaria de estar aqui sentado na cadeira, ou limpando o chão, ou limpando o banheiro? Pelo menos eu conheci algumas, tá? Eu vou trazer o nome agora de uma, que na realidade o cara estava encarcerado e eu fui visitar esse cara. Foi na prisão de Presidente Bernardes, quando eu vim para Prudente, nos primeiros anos. E na realidade, eu não lembro bem ao certo o nome dele, mas eu lembro que tinha esse e tinha outro. O outro chamava Isaías. Só que tinha um menino, acho que chamava Guilherme, se não me engano. Ele era tecladista da igreja. Ele estava ali por conta, se não me engano, de um latrocínio. Roubo seguido de morte. E ele falava, Fernando, eu tenho tanta vontade, cara, de estar no culto. Eu tenho tanta vontade de estar, cara, tocando, de estar pregando como eu fazia. E muitos de nós têm essa oportunidade de servir ao Senhor. E muitos, cara, não estão nem aí. A primeira situação que chega, ó, larguei tudo, tá? Vou tirar uma férias, tá bom? Você pode tirar férias, só que eu falo, Lúcius nunca tira férias. Ele nunca vai tirar férias contra você. E se prepare, sempre se prepare. Porque ele ronda, está ao nosso derredor como um leão. Palavra de Deus, não são minhas palavras. Buscando quem possa tragar. E ele tragou esse menino. Um momento de besteira. Talvez era um cara que poderia estar aqui com a gente, cara. Ele poderia estar tranquilamente com a gente. Só que um momento de besteira, um momento de não é desse jeito, não tem nada a ver aí que estão falando. Eu sei mais, tá? O diabo tragou. Só que ele não se lembrou do sacrifício que Jesus fez na cruz. Ele não se lembrou que, cara, ia ter momentos difíceis. Ia ter, muitas das vezes, um mar de rosas que o mundo desenha para você. Só que, na realidade, o cristianismo não é isso. O cristianismo é cruz. O cristianismo é cruz, cara. É cruz, é dificuldade, é problema. Cara, o Senhor sempre fala, vai existir, eu não vim para trazer a paz. Ah, Fernando, o que você está falando? Jesus falou isso? Sim. Eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Filho contra filho, irmão contra irmão. Cara, para que haja o conserto? Talvez esse é o momento, a palavra talvez não era para ser bonitinha, como eu queria fazer, para todo mundo chorar no final. Jesus, diz a perícia ali, não tinha perito naquele momento, mas diz a história por meio de legistas hoje, que Jesus demorou tantos minutos para morrer, cara, que Jesus conseguia respirar pendurado, que a lança que colocaram foi o ponto final ali, para na realidade acabar a vida de Jesus. Cara, eu poderia fazer você chorar. Só que na realidade é para que você entenda. Ser cristão não é viver no mar de rosas. E alguns vão viver ainda, depois dessa palavra, vão viver no mar de rosa. Tudo é importante, menos Cristo, o sacrifício, né? Menos a tua igreja, menos o ID, todas as coisas vão ser importantes. Só que um dia, as cortinas, os olhos vão se fechar. Vão se fechar. Ah, Fernando, pode ser que você vai ir antes. Pode ser. Mas pode ser que também você vá primeiro. Isso pode acontecer. Só que quando se fechar, você vai lembrar dessa palavra. Você vai se lembrar de tudo isso. E você vai ver, cara, será que eu não perdi tempo demais com as coisas desse mundo? Jesus se preparou 30 anos para exercer seu ministério apenas 3 anos. 3 anos, cara. Só que com intensidade. A intensidade foi tamanha. Cara, imagina de como ele subiu naquela cruz. Tamanha intensidade. Ele sabia que ele ia subir naquela cruz. E muitas vezes, muitos de nós, cara, essa palavra é apenas mais uma, tá? E eu não gosto de palavras duras. Dê palavras de bebê para mim que é mais importante. Não. Cara, que é feijoada.
Aqui é feijoada, é comida de substância, mano. Eu e a minha parceira Leninha que gosta de feijoada. Eu sempre falo, Leninha e eu gosta de farinha e gosta de feijoada. Então, para vocês entenderem, o Senhor não está aqui para passar a mão, cara. O inimigo, Lúcius, está simplesmente para te iludir. Ó, não vá para a cruz. Você não vai resistir, tá? Você não vai resistir. Você não vai. Lúcius fala isso todo dia, cara. Cara, não vai dar certo, cara, é impossível, você vai morrer. Ó, lembra aquela vergonha que você passou, lembra aquela venda que você não fez, lembra aquela dificuldade que você passou, lembra, na realidade, aquela doença que você teve. Cara, acabou, chegou ao fim. Só que a última palavra vem de Deus. A última palavra é Deus. A última palavra vem de Deus. Quando você entender isso, quando isso entrar no teu interior e se fazer uma verdade, né, conforme o povo desse mundo fala, né, um mantra, né, quando isso se tornar verdade, você vai ver que vai ressurgir uma nova pessoa, que algo vai mudar. Talvez sim, você traga no corpo marcas, né? Jesus tinha marcas nas mãos, nos pés. Talvez exista, mas na realidade você vai cumprir o desejo de Deus para a sua vida, para as pessoas que estão próximas de você, né? Hoje você está apenas de 3 a 5 pessoas do cara mais poderoso humano dessa terra, que é o presidente dos Estados Unidos. Se você conseguisse fazer essa ligação, quão pequeno você está? Você está a 3 passos. Você conhece uma pessoa, que conhece outra pessoa, que conhece outra pessoa. Talvez 5, muito, tá? Mas a quantos centímetros estamos da vontade de Deus? Para alguns são quilômetros. Muitos são quilômetros. E muitas das vezes a gente não dá conta. Cara, não sei o porquê o Senhor me conduziu a esse ponto, a esse rumo. Mas eu sei que o Senhor queria falar. Se o Senhor não falou com você, o Senhor falou comigo. E Ele falou. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça. E eu queria que você simplesmente entendesse toda essa mensagem que foi falada, tá? Tiveram poucas palmas, tá? Mas a palma não é para mim. Então, se você bater palma ou não bater, cara, a palma sempre vai ser para o Senhor. Mas tiveram